E o Pronto, estamos projeto. gravando. Boa tarde a todos e a todas, né? Mais um encontro nosso do PEPEM. Nosso encontro número 6, não é isso, professor? A gente vai falar um pouquinho mais da continuidade ao nosso trabalho, né? Fico feliz que todos estejam aqui. A sala ainda está com poucas pessoas, mas sei que está todo mundo começando a entrar. Então, vamos dar continuidade, né, professor? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crítica da política, parte 2, né, de onde a gente parou. Quem puder ver o material também, o professor já tem enviado, né? Mas qualquer coisa eu coloco aqui no chat também para a gente continuar acompanhando. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Meus queridos, minhas queridas. Um prazer novamente estar com vocês. Na verdade, para mim, essas reuniões quinzenais nossas, para mim Não é está um dando para me prazer. ouvir. Não está? Pronto. Melhorou? Deu certo Pronto, agora? agora sim. Show. Tá bem agora? Pronto, agora sim, perfeito. Ok, então. Bom, eu estava dizendo que para mim é um prazer sempre estar com vocês essas quintas-feiras, aliás, essas quartas-feiras alternadas, né? E novamente eu me coloco à disposição de todos e de todas, se quiserem alguma orientação nos seus trabalhos, né? Seus trabalhos de dissertação, de tese, de mestrado, doutorado, ou mesmo de TCC, podem enviar mensagens para mim no meu WhatsApp ou pelo grupo PPM ou mesmo pelo meu e-mail, né? Vou deixar o meu e-mail aí para vocês. Eu já orientei projetos de doutorado aprovados na Unicamp e em outras universidades conceituadas, e não há problema. Comigo não há problema. Eu trabalho muito com as pessoas, né? Né? Minha intenção não é outra a não ser buscar contribuir com as pessoas, né? Aquilo que eu aprendi durante a vida, em termos de teoria, o meu interesse é divulgar e repassar isso, né? Isso não é meu. É a minha teoria. A teoria que eu sigo não é minha, né? Naturalmente, a teoria é do cientista, né? Que não sou eu sou apenas um professor. O cientista é o Marx, né? Então, eu procuro seguir as orientações teóricas, categoriais, conceituais do cientista, né? Assim, eu me faço um professor do marxismo, né? Eu tenho 40 anos de ensino, de profissão, né? Envolvendo pesquisa, extensão. Então, com toda, vamos dizer assim, a disponibilidade mesmo da minha pessoa, até chego, vamos dizer, a relegar, vamos dizer, ou implodir, se for o caso, a minha própria personalidade para trabalhar. Meu trabalho é um trabalho para o coletivo. Eu não trabalho, tenho nenhum interesse pessoal, individual nisso. Inclusive, a passei até dessa necessidade, porque eu sou iniciante, é natural que tenha isso, né? Sim, mas vamos à nossa aula de hoje, né? Do nosso curso de extensão, Introdução ao Pensamento de Marx, é o sexto encontro, parece, segundo, né? Parece. E hoje nós vamos trabalhar um texto intitulado A Questão Judaica. Esse texto, inclusive, é bem oportuno, até porque ele de certa forma, nós estamos agora vivendo um problema crucial nos tempos de hoje, acho que já me referi, né? Que envolve
elementos geopolíticos fundamentais na estrutura da sociabilidade burguesa global, né? Isso que é o problema da Covid-19, né? Desde os anos 2019, a crise financeira do capital que ocorre em 2008 nos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia e agora, atualmente, no momento, esse conflito armado, né, do Estado de Israel com o Hamas, o grupo Hamas, né? Então, isso é natural que isso tenha afetado e vem afetando o mundo inteiro, em todas as expectativas. Eu não quero me estender nisso, porque eu acho que não é o momento. O momento seria um momento para uma reflexão, né? E esse texto, A Questão Judaica, do Karl Marx, né, um texto escrito em 1844, ele naturalmente vai oferecer subsídios teóricos, fundamentais, conceituais, categoriais, para que nós possamos também nos posicionar individualmente, de forma personalizada, sobre esse conflito, essa guerra, né, entre o grupo Hamas aliás, o Estado de Israel e o grupo Hamas. Né? Bom, o texto está nessa obra. Karl Marx, né? São textos filosóficos, aqui das edições 70, certo? As edições 70 facilmente se encontra no mercado, no Amazon, né? Por exemplo. E esse texto, ele é um texto da revista que eu citei na aula anterior, Os Anais Franco-Alemães. Né? É um texto anterior, vamos dizer, cronologicamente, àquele da aula anterior. Aquele da aula anterior, nós nos referíamos ao estado que eu chamei de estado imperfeito, que é um estado teológico. Agora o Marx faz uma crítica ao estado liberal. O estado liberal é o estado político. O estado político é o estado como tal. O que é o estado? O estado moderno é o estado político, é o estado como tal. O que é o estado político? É o estado de direito, né? É o estado democrático. Isso aqui é o estado, né? É o estado moderno. Então, esse estado é o estado do século XVIII, certo? Construído no século XVIII. A intenção da construção desse estado, segundo a burguesia, porque ele é um estado de classe. Né? Por que ele é um estado de classe? Porque é um estado da classe burguesa. Então, os burgueses são a classe dominante. E eles promovem uma investida contra a aristocracia feudal, né? Como se fosse a classe que agregasse todos os problemas da sociedade. Eles precisariam, então, segundo, né, os interesses dele, a ideologia deles, burgueses, acabar com a aristocracia para poderem construir um tipo novo de sociedade, que é uma sociedade que eles denominam de democrática, né? E uma sociedade juridicamente ordenada e politicamente organizada. Juridicamente ordenada, a ordem jurídica, ou a forma jurídica da sociedade. Nessa sociedade, ou nesta sociedade, que nós ainda vivenciamos, ela tem uma ordem. Essa ordem é a ordem jurídica. Essa ordem jurídica se torna a forma jurídica dessa sociedade. Né? Aquilo que a gente chama de status quo, agora ela é
institucionalizada e busca a legitimidade em um ordenamento jurídico, o ordenamento de leis, né? De leis que garantem. Isso é o direito, né? É o direito natural, né? Isso é a ordem do direito natural, né? Que garantiria a salvaguarda de direitos que seriam, na visão da burguesia, direitos naturais e imprescritíveis dos indivíduos. Então, aí aparece, primeiramente, de uma forma muito clara, em textos desde de Hobbes, né? O Thomas Hobbes, o autor do Leviatã, aparece aí a ideia do indivíduo. O indivíduo como sendo então, centro da sociedade. O indivíduo, os interesses do indivíduo, os interesses particulares do indivíduo é quem deve coordenar, né, a partir dos seus próprios interesses, deve ser, a partir dos interesses dos indivíduos, a sociedade deve estar mobilizada a partir dos interesses particulares, pessoais, individuais de cada ser humano, né? Cada homem, cada indivíduo social. Bom, isso para eles, para os burgueses, é posto como uma condição natural, uma condição da natureza. Então, para o direito natural, né, ou né, o direito baseado na jurisprudência justnaturalista, né, seriam direitos imprescritíveis, né, que são do próprio indivíduo, por natureza são do próprio indivíduo. Então, eles elencam, a burguesia elenca, a partir dos seus teóricos, aí nós temos os contratualistas, né, desde Kant, o alemão, Wolfgang Hahn, que eu falei na aula passada, até a emblemática Revolução Francesa, 1789, que tem, a partir dela, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, seriam direitos do homem por natureza, né? Então, se sairia, né, hipoteticamente, segundo a leitura dos burgueses, né, que tinham os seus representantes, né, filosóficos, os seus representantes filósofos, né, a exemplo do Thomas Hobbes, a exemplo do John Locke, do alemão Althusius, né, do francês Montesquieu e de outros mais, né, a necessidade de que se elabore um tipo de ordenamento social, né, que seja garantido por um ordenamento jurídico e político. O jurídico seria uma base, segundo a teoria contratualista. Contratualista por quê? Porque para o pensamento do século XVIII, o pensamento iluminista, o pensamento da filosofia política do século XVIII, esses autores todos que eu citei, que têm o seu começo em Maquiavel, italiano, né? Então, o seu começo em Maquiavel, um século anterior, ou anos anteriores, né, tem a sua validade na separação entre o que é política e entre o que é religião, tá? Como se, então, a religião, como eu citei na aula passada, é um assunto privado e a política é um assunto do povo. Então, ao invés
da religião ser o elemento aglutinador, o elemento que faz o vínculo social da sociedade, como era durante a Idade Média, agora, a partir do Renascimento e principalmente a partir do chamado Iluminismo, né, o vínculo social é dado pelo ordenamento político a partir da forma jurídica. Quem garante o ordenamento político é a forma jurídica. O que é a forma jurídica? É a lei, né? É a forma da lei. Então, o direito garante o Estado. Então, o Estado democrático, que agora é o Estado contemporâneo à época, né? É o Estado que está subsidiado, que está substratado, que está embasado na forma jurídica, na forma da lei, na legalidade. Essa legalidade, ela implica em entendimento de que os indivíduos humanos, eles são, por natureza, aliás, eles têm, por natureza, direitos que são naturais e imprescritíveis mediante a sua própria natureza humana. E essa natureza humana, eles, contrapondo-se à ordem aristocrática medieval, seria uma ordem de caráter divino, né? Seria ou teológico ou teocêntrico, né? Seria uma ordem que parte dos próprios interesses do indivíduo, da individualidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio indivíduo, por natureza, ele tem certos direitos que são da natureza dele. E quais são esses direitos? O primeiro direito seria o direito à liberdade. Tem direito à liberdade. Todos têm direito à liberdade. Todos são livres. Todos os homens são livres. Então, o aparato jurídico é ele que fundamenta todo o processo de exploração da burguesia, né? Através do Estado. Então, o Estado é fundado em certos direitos que são naturais e imprescritíveis. Quer dizer, imprescritíveis, que não podem ser violados. E a salvaguarda desses direitos é dada por quem? Pelo Estado. Então, o Estado moderno, chamado de Estado democrático, Estado-nação, ele deve agora salvaguardar os direitos dos indivíduos humanos que, segundo as suas elaborações filosóficas, são direitos da natureza do próprio indivíduo. Então, direitos tais como, repito, a liberdade, a igualdade. Todos os indivíduos humanos têm direito à liberdade. Todos têm direito à igualdade. Todos são iguais. E todos têm direito à segurança. Então, liberdade, propriedade, segurança são os direitos naturais e imprescritíveis dos indivíduos. O direito, então, repito, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade e o direito à segurança. São 4 os direitos naturais e imprescritíveis dos indivíduos. Todos são iguais, todos têm direito à liberdade, todos têm direito à propriedade. Tá certo? Isso, né, é salvaguardado por uma entidade jurídico-política que é o Estado.
Então, o Estado é criado em cima de tais direitos naturais. Isso é o direito natural. Esse direito ele é, então, elaborado a partir dessas filosofias políticas modernas. Né? Direito à igualdade, direito à propriedade, direito à segurança. Né? Tá certo? São 4. Pois bem. E como se consegue isso? Se consegue isso através de uma entidade que nasce na sociedade, mas que termina por se sobrepor, ser superior a ela para exatamente ordenar essa sociedade. Por quê? Porque é a política quem ordena essa sociedade a partir dessa base jurídica ou dessa forma jurídica. O que havia anteriormente? O que havia anteriormente na Idade Média? Na Idade Média havia uma sociedade comunitária, né, de ordenamento familiar, em que esse vínculo social, que na modernidade é feito através da política, na Idade Média é feita através da religião. Certo? Muito bem. Isso é uma introdução ao texto do Marx. Qual o texto do Marx que nós estamos vendo hoje, estudando hoje? A questão judaica. Esse texto, a questão judaica, ele é um clássico da filosofia política. Como eu disse na aula anterior, é onde Marx inaugura a sua teoria social, a sua teoria da história. Ele vai, então, aqui, desse texto, se contrapor a esse tipo de teoria, esse tipo de filosofia. Ele vai achar que esse tipo de filosofia, de teoria política, de filosofia política, é muito abstrata. É o que ele vai achar. E vai mostrar como o Estado é abstrato. Mas por que ele vai achar isso? Porque ele vem estudando e vem investigando isso há uns 2 anos. Como eu disse, em 1843, ele leu ou fez uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, né? E lá está posto que o Estado é quem garante a felicidade, quem garante a liberdade dos indivíduos. Seria de todos, porque todos são iguais. Contudo, quando houve aquele evento do roubo de lenha, ou chamado roubo de lenha, no Vale do Mosela, então ficou uma coisa, vamos dizer, patente de que o Estado é uma abstração. A ideia de uma igualdade jurídica, ela é uma abstração, porque a igualdade só existe juridicamente, mas na prática, ou seja, na sociedade civil, não há igualdade. A igualdade ela só existe na forma da lei, mas na prática há uma desigualdade social. Quando os camponeses apanharam as lenhas, a partir, como eu disse anteriormente, na aula anterior, do direito consuetudinário, né? Aquilo era um direito, naturalmente, por tradição, como nós já sabemos, ficou patente que o Estado ele garante a propriedade e a propriedade privada. Isso, então, foi para Marx, né? Vamos dizer, o pulo do gato, para ele entender que essa nossa sociedade, a sociedade contemporânea, moderna, a época dele e hoje contemporânea, ela vive a base material, que é a base da propriedade privada.
Então, o que o Estado termina por garantir é a propriedade privada. E esse texto do Marx, ele é muito, muito claro, muito explícito. Contudo, para quem não tem uma iniciação na leitura marxiana, de início, fica um pouco confuso. Por quê? Porque o Marx está polemizando aqui, ou discutindo aqui neste texto, que eu repito, é um clássico da filosofia política, é um clássico que todos que estudam filosofia, e em especial a filosofia política, não podem nunca deixar de ler esse texto. Então, vocês, desde já, eu insisto, vocês não podem deixar de ler esse texto para entenderem o que é a política e qual é a relação da política com a religião. Esse é um texto fundamental. Então, para entender, por exemplo, os conflitos que há hoje lá no Oriente Médio, esse texto é um texto fundamental que embasa teoricamente uma discussão, para que nós não venhamos a discutir, a conversar sobre política, ou sobre, por exemplo, esse momento de guerra lá no Oriente Médio, né? Na Palestina, Israel, sem termos um fundamento teórico mais adequado. Não estou dizendo que esse texto esclareça aquele conflito, em absoluto. Eu estou dizendo que esse texto fundamenta um argumento para que nós possamos buscar um esclarecimento daquele problema. Então, esse texto, como sempre, todos os textos clássicos, eles são sempre atuais, no sentido de que eles têm elaborações, formulações que perpassam, né? Perpassam as épocas em que eles estão construídos, em que eles foram elaborados. Porque eu acho que eu não sei se eu já disse aqui, mas as teorias sociais, né? As teorias políticas, as teorias sociológicas, as teorias filosóficas, elas não devem ser medidas como costumeiramente se costuma fazer nas universidades, medir essas teorias cronologicamente. Não é verdade que uma teoria que é elaborada hoje, 25 de outubro de 2003, seja melhor do que uma teoria elaborada no século XIX, em absoluto. Na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. As teorias que são elaboradas hoje, elas são deficitárias, conceitualmente, categorialmente, em relação às filosofias ou às teorias elaboradas anteriormente. É o caso do Marx. O Marx é um autor atualíssimo. Por que o Marx é um autor atual? Porque ele parte de uma base material, como eu estava mostrando na aula anterior. O que é a base material? As condições de vida, as condições de existência. Então, se eu trabalho cientificamente, de forma sociológica, ou de forma de filosofia política, eu não devo me prender, como muito bem alertou em uma pergunta muito interessante, foi feita pelo Tony, que é um colega nosso que está sempre presente, né? Ele perguntava na aula anterior, qual seria, né, o posicionamento do Marx em relação ao que ele chamou de crise da filosofia iluminista, né? Ele chamou com outras palavras, mas seria isso. Qual o posicionamento do Marx em relação à crise das filosofias iluministas? Filosofias iluministas são filosofias da consciência, eu respondia àquele momento, de outra forma. Mas é isso, são filosofias da consciência, né, que, embora
naturalmente, levem à materialidade dessas consciências, elas permanecem na esfera da consciência, como que se as ideias tivessem um poder de autonomia. Né? E eu dizia, não, as ideias não têm um poder de autonomia, elas não são autonomizadas. Essa suposta autonomização das consciências, essa suposta autonomização do sujeito, né? elas são equivocadas. Por quê? Porque elas não discutem, ou elas não sabem responder, ou elas não expressam a relação entre a elaboração das ideias, a construção das ideias, e a relação que as ideias têm com o meio material do qual elas emanam. De onde emanam as ideias? As ideias emanam de um espírito. É o que diz o idealismo, é o que diz, por exemplo, Hegel. Né? Há um espírito do mundo. Né? O Marx, em 1859, como eu dizia também na aula anterior, ele vai exatamente se opor a isso. A isso quê? Que é o ser social quem constrói as ideias. Não são as ideias quem constrói o ser social. Isso é uma frase filosófica do Marx para mostrar o que ele chama do complexo social ou da totalidade social. A totalidade social tem, Marx, uma base material, né, que ele chama de infraestrutura, e tem uma superestrutura ideológica e política, ou jurídico-política, ou político-social. Né? Ou seja, há um conjunto, há vamos dizer, uma totalidade, mas essa totalidade, em última instância, ela é construída a partir de uma base material. E que base material é essa? A construção das condições de existência, das condições materiais. No nosso caso, enquanto filosofia política, que é o que nós estamos estudando, e eu estou indicando aqui, né, reafirmando, né, renovando a importância deste clássico, A Questão Judaica, que é um texto pequeno, um texto, acho de 40, 50 páginas, eu não lembro, mas é um texto pequeno. Na verdade, é um artigo de revista, mas é um livro, um opúsculo. Né? Então, é um clássico da filosofia política. E o que diz esse clássico da filosofia política? Diz exatamente o que eu acabei de dizer. Né? Não está explícito ainda. Né? Marx, como eu disse, está iniciando aqui as suas pesquisas. Ele tem 26 anos, um jovem de 26 anos, acabou de sair da universidade, acabou de concluir o seu doutorado em filosofia, era redator-chefe do jornal Gazeta Renana, e declarou que não tinha condições de se posicionar publicamente acerca de questões materiais. As questões materiais a que ele se refere, lá no prefácio do Para a Crítica da Economia Política, que nós já estudamos, né, e eu estou repetindo, são questões econômicas. Né? No nosso caso aqui, o roubo de Lênin no Vale do Mosela, o suposto roubo de Lênin no Vale do Mosela, que era, como eu já disse há pouco, garantido pelo direito consuetudinário, mas a sociedade atrasada, alemã, anacrônica, né, estava num processo de transformação via uma ascensão de uma burguesia que ainda era incipiente,
mas que já queria, né, naturalmente, tomar como modelo de ordenamento social a forma jurídica. E vejam bem, né, a forma jurídica, e aí eu sugiro para vocês a leitura de um texto do... Como é o nome do professor da USP, que tem aquele texto, A Forma Jurídica, Diogo, professor da USP. Bom, eu não lembro agora. Mas, enfim, a base da sociedade moderna, que espelha a sociedade contemporânea, é a forma jurídica. Ou seja, o Estado enquanto entidade jurídico-política, que nasce da sociedade, mas parece sobrepor-se a ela, ou pretende sobrepor-se a ela, tornar-se como os organizadores, os ordenadores da sociedade. Quem seriam, segundo a forma jurídica de ordenamento social? Né? Pois muito bem. Como é o nome do professor da USP, a forma jurídica? É o Mascaro, isso, lembramos. Isso, muito bem, Aldi, né? O Alisson Mascaro. O Alisson Mascaro tem um texto muito bom, exatamente, muito bom, o Alisson Mascaro, muito bom. Né? Muito bom, o Alisson Mascaro. Ele tem um texto chamado A Forma Jurídica, um livreto, né? Muito importante aquele texto. Ele é muito lúcido, aquele cidadão, né? É um jurista, mas o sujeito é muito, muito interessante. Né? Então, eu sugiro também a leitura desse texto do Mascaro, né, professor da USP, a forma jurídica, certo? Então, ali, e também do Pachucanes, né? Eugênio Pachucanes, né? Introdução à Teoria Geral do Direito, ou Teoria Geral do Direito e Marxismo, né? Onde ele mostra como essa ideia, por exemplo, kantiana do sujeito, e eu não sei se eu já disse aqui, mas quando se fala em sujeito, né, que hoje, por exemplo, o pensamento pós-moderno renega o sujeito completamente, né? Em Foucault, por exemplo, ainda existe a ideia de sujeito, mas é um sujeito, vamos dizer assim, disperso, que não há diretamente um vínculo social, é um sujeito identitário, diria assim, né? Um equívoco, a meu ver, mas não vamos entrar aí. Mas há autores que ainda estão vivos, pós-Foucaultianos, também aí italiano, hoje eu estou meio esquecido do nome dos professores. O italiano, que para ele não tem sujeito, né? Bom, George Agamben, né? Esses autores pós-modernos, tipo Foucault, tipo Agamben, e uma pleia de autores desse tipo, eles são os autores hoje estudados nas ciências humanas, sociais, né? Isso é um problema, isso é um problema. É um problema que a gente pode tratar depois, mas é um problema por quê? Porque eles aparecem na universidade, na academia, como sendo os autores de ponta. Contudo, como eu disse, uma teoria não deve ser medida cronologicamente. Né? Ela deve ser medida teoricamente pela construção do seu categorial, né? Do seu cabedal conceitual e categorial. Bom, então nós estamos, repito, na questão judaica do Marx, um texto de 1844. Mas é um texto clássico que deve ser lido.
Então, eu estou apenas introduzindo aqui o texto, a aula, e isso, com certeza, nós não vamos dar conta desse texto hoje. Eu quero apenas indicar um processo de leitura, de estudo para esse texto. Embora seja um texto pequeno, né, é um texto fundamental para nós entendermos o mundo de hoje, a política de hoje, a política contemporânea. Então, é equivocado nós passarmos e lermos, por exemplo, Agamben, Foucault, sem ter lido Marx. Isso é ruim, tanto para, por exemplo, a ciência do direito, isso é ruim para as ciências humanas, ciências sociais, que não tem como discutir com um autor que apresenta elementos rigorosos, científicos, do que se refere à estrutura do capital, que é o Marx. Mas aqui o Marx nem sabia disso ainda. Não sabia de estrutura do capital. Ele apenas aqui faz uma investida de caráter crítico na política, no estudo da política. E, ontologicamente, Marx vai assumir uma posição negativa em relação à política. Que política? Política burguesa. Mas por quê? Porque a política e a política burguesa era a questão geral da época. Todos queriam uma política burguesa, uma política que garantisse, ou que garantia, ou que garantiria, hipoteticamente, a construção da felicidade, a construção da liberdade, a construção de direitos que seriam naturais e imprescritíveis para todos os homens. Eu repito esses direitos, né? Que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1791, publicados na França, logo após a Revolução Francesa, de 1789. Né? Os direitos são os direitos, repito, né? Os direitos à liberdade, o direito à igualdade, o direito à propriedade e o direito à segurança. Esses são os direitos que a burguesia diz que são direitos para todos os homens. Na verdade, esses são os direitos dela, burguesia, que ela defende. Mas ela leva de roldão toda a sociedade, inclusive campesinato, né? Proletariado incipiente, nascente, né? Aderir junto a ela esses direitos que ela, segundo diz, ela mesma, burguesia, ela mesma descobre e ela mesma publica, ela mesma publiciza, ela mesma quem quiser perguntar, pode perguntar oralmente. Por favor, é melhor. Fique à vontade. Só intervir, eu acho bom que pergunte. Mas no chat fica ruim para mim. Agora, se perguntar diretamente é melhor. Estamos aqui para isso, para conversar. Isso é uma conversa, isso aqui não é uma aula. Né? Fique à vontade. Qualquer coisa, o Diogo também intermedia. Bom, muito bem. Mas eu ainda não entrei no texto da questão judaica, né? Eu estou fazendo preâmbulos para nós entendermos em que, vamos dizer assim, em que, é uma palavra fraca, mas vamos dizer, em que contexto, ou vamos dizer, em que articulação conceitual foi construído esse texto marxiano, ou do Marx, a questão judaica. Era esse contexto de propostas liberais, de propostas do chamado liberalismo, de propostas do chamado iluminismo, ou da Aufklärung, né? Kantiana. O próprio Kant, né?
quando ele fala em sujeito, e quando se fala filosoficamente em sujeitos, se está falando de consciência. Né? Nós estamos falando, quando se fala de sujeito, de subjetividade, se está falando de consciência. Então, quando Kant ele constrói as suas teorias filosóficas, que são exemplares, né, em relação ao que seja consciência, né, ao que seja o intelecto, as possibilidades, o que ele chama as condições de possibilidade do conhecimento, né, suas teorias sobre a razão crítica, né, a razão pura. Né, ele é um sujeito muito rigoroso, tá? Mas ele está na esfera da filosofia da consciência. Como Hegel continua na esfera da filosofia da consciência, que é um crítico do Kant. Marx supera, ou pretende, ou pensa ultrapassar a filosofia da consciência, pensando que os homens têm consciência, sim, desde que há homens à consciência, segundo Marx. Isso está em um texto chamado A Ideologia Alemã. Contudo, a consciência ela não é dada enquanto consciência a priori, como pensa Kant, que ele constrói uma filosofia que ele chama de lógica transcendental, e nem como Hegel pensa, né? Uma filosofia especulativa da consciência. Né? Um pensamento que se pensa por si mesmo e, a partir do pensamento, ele constrói a realidade. Né? Isso é algo, para Marx, muito abstrato, né? E que não resolve, e que não diz o que é a consciência. A consciência, para Marx, ela é, digamos, presente no homem desde o seu início enquanto espécie, mas é uma consciência que é construída historicamente, e é construída historicamente a partir do modo como ele produz as suas condições materiais de vida. Como o homem produz as suas condições materiais de vida, é a consciência dele. Se o homem, primitivamente, é um caçador e um pescador, a consciência dele é de pescador e caçador. Né? Então, essa é a consciência dele. Se hoje nós temos uma consciência que está muito embasada no processo tecnológico, científico, né, e informático, o Marx também iria dizer, né, ele não vai dizer que ele não está aqui, provavelmente, mas ele iria dizer que essa consciência é uma consciência que advém disso, de um capitalismo que o nosso Ernest Mandel, né, chama de capitalismo tardio. O que seria o capitalismo tardio? Esse capitalismo das tecnologias avançadas, né? Que há uma contradição inerente ao capitalismo, ele precisa do trabalho. E hoje um amigo meu estava até comentando isso comigo aqui. Ele precisa do trabalho, certo? Tá certo? O capitalismo precisa do trabalho, mas há uma contradição inerente ao estudo do capital. Qual é? Que ele quer diminuir o quanto mais possível os gastos com o trabalho, com a força de trabalho, com a compra da força de trabalho. Né? Que ele diz que isso é uma coisa igual. Ok. O Marx não discorda disso. É igual porque ele é comprado. Ele é uma mercadoria. A força de trabalho é uma mercadoria. Contudo, a força de trabalho é a única mercadoria que gera valor, que constrói valor, que constrói um sobrevalor, um mais-valor, ou aquilo que o Marx chama também de mais-valia, ou mais-valor, né, dependendo da tradução que a gente queira usar. Para que o capitalismo, na sua estrutura de acumulação de riqueza,
que é o que garante a estrutura capitalista de sociedade, é a geração da riqueza e a acumulação dela nas mãos dos proprietários privados dos meios de produção. E há uma concorrência enorme entre esses capitalistas. Para que eles consigam ser capitalistas, eles investem de forma a mais vigorosa possível na inovação tecnológica. É por isso que o Marx diz que o capitalismo é o modo de produção que mais revoluciona a produção. Como é que a produção é revolucionada? Através do incremento, né, da otimização de novas tecnologias. Então, nós estávamos hoje aqui conversando. Se limpa uma piscina, o rapaz limpa uma piscina, né? Manualmente, através daqueles aspiradores, hoje se pode construir um robô para limpar uma piscina. Aí o rapaz que limpa a piscina não tem mais o emprego. Quer dizer, ele vive do trabalho, ele necessita do trabalho, mas ele precisa retirar o trabalho da produção. Para quê? Para que ele possa cada vez mais ter lucro, ou seja, ter dinheiro e acumular riqueza e concentrar a riqueza. Isso é uma concorrência ferrenha entre os capitalistas. Então, isso é paradoxal, isso é contraditório no sistema capitalista. Nós não vamos debater isso aqui, porque isso está no livro 3 do Capital. Nós estamos aqui ainda na crítica da política, Marx. Pois não, Cícero? Esse caso aí que o senhor falou, né, do robô, é a mesma coisa das máquinas, né, na agricultura, né? Substituindo no canavial, por exemplo, na soja, né? Antigamente você via aquele mesmo monte de boia-fia trabalhando, hoje você vê uma máquina trabalhando e um operador, dois, pronto, né? É o que o senhor falou, é o lucro, não quer saber de pagar para ninguém. Paga um óleo da máquina, tem um cara para trabalhar e acabou. O rendimento é total dele. Não divide com ninguém. Perfeitamente. Isso, então, a meu ver, é uma controvérsia isso dentro do marxismo, né? Porque para alguns marxistas, né, somente de leitura lucasiana, né, eles acreditam que o trabalho é uma condição ontológica do homem. E, inclusive, o Marx, no início das suas pesquisas, por exemplo, nos manuscritos econômicos filosóficos, o trabalho aparece como uma condição ontológica do homem. Mas depois o Marx, naturalmente, no desenvolvimento das suas pesquisas, eu já falei aqui, o método marxiano é um método de aproximações sucessivas do objeto. Ele vai ver que o objeto do Marx é o capital, na verdade, é uma crítica ao capital, né? É tanto que o Capital, que é o opus magnum do Marx, né, tem como subtítulo Crítica da Economia Política. Ele vai perceber, o Marx vai ter o insight, a compreensão depois de que é provável, né, que o trabalho tenda a desaparecer. E no capital isso é um problema, porque pode gerar um colapso para o capital. Né? Numa sociedade comunista, não. Numa sociedade comunista, quanto menos trabalho, melhor. É aquela história, né? No capitalismo, a gente pode dizer que é de dia na agricultura e de noite na criatura. Mas, no comunismo, nós podemos dispensar a agricultura, né? Nós podemos deixar as máquinas lá fazendo o seu trabalho e nós ficamos com a criatura, que é muito mais saudável, naturalmente, e muito mais prazeroso. Não é assim? Então, essa é a ideia do comunismo. E essa coisa de dizer que o Marx não falou em comunismo, e não falou o que seria o comunismo, é também um tanto quanto apressada, né? É uma observação um tanto quanto, digamos,
inavisada, porque há vários momentos em que o Marx fala o que é o comunismo. Eu citaria um texto excelente, que eu também indico a leitura dele, né? Elementos. Existe um cara chamado James Mill, que é um economista, né? O James Mill é pai do Stuart Mill, né? Do Stuart Mill, que é um utilitarista. O James Mill faz parte do grupo dos economistas. O James Mill escreve um livro, Elementos de Economia Política, né? E o Marx escreve um texto, glosas críticas ao texto, aí é em francês que ele coloca, Éléments d'Économie Politique, né? Elementos de Economia Política, de James Mill, né? E esse é um texto maravilhoso, onde o Marx fala, assim, de uma forma filosófica, que seria o comunismo. E de forma mais científica, o Marx no Capital fala várias vezes o que é o comunismo. Então, as pessoas costumam dizer, não, Marx nunca falou do comunismo, isso que é o comunismo. Diz sim, né? Diz sim. Por exemplo, no capítulo 24, no final do capítulo 24 do livro 1 do Capital, o Marx diz o que é o comunismo, né? Bom, mas nós não entramos ainda no nosso texto, né? É uma introdução ampliada, que, na verdade, eu acho mais interessante, porque o que interessa para mim é possibilitar que vocês consigam ler os textos, né, por vocês mesmos, a partir do próprio Marx, né, e trazer questionamentos para cá. Mas, então, entrando diretamente nesse texto, a questão judaica. Eu vou começar aqui, porque senão a gente não vai. Então, vamos lá. Eu tenho o próprio texto, né, que é esse, né, do Karl Marx, né, da edição 70, que eu uso essa tradução, né? Conheço esse texto há bastante tempo, né? É um texto excelente. Eu não vou me prender muito a ele, assim, mas eu vou expor um pouco desse texto, dar uma explanação desse texto, a partir da minha tese de mestrado, certo? Que hoje se chama de dissertação, né? Dissertação de mestrado. Então, eu escrevi um capítulo da minha dissertação de mestrado, que vocês têm, e escrevi também um artigo, que vocês também têm em um livro. Eu não sei qual é a editora agora, mas está com vocês. Eu mandei, a Presa, eu não sei, FI, né? Tem lá um capítulo do livro que eu escrevo sobre a emancipação política e a emancipação humana. Certo? Está no drive de vocês, tá? E na minha dissertação de mestrado eu escrevo acho que é o segundo capítulo, acho que é, eu intitulo a Emancipação Política e a Emancipação Humana, esse texto, que tem como base para a minha escrita a questão judaica, esse texto do Marx. Depois o Celso Frederico, depois que eu escrevo a minha dissertação, o Celso Frederico é um professor, não sei se é da USP, eu não tenho muita certeza, mas é um cara muito inteligente, psicanalista, coisa assim, psiquiatra. Ele escreve também um livro, O Jovem Marx, né? 1843, 1844, uma coisa assim, ou 1844. O título da minha dissertação é, como eu já disse na aula anterior, você já sabe, a emancipação humana no Jovem Marx, o estado da história. Então, o meu capítulo 2 da dissertação eu intitulo Emancipação Política e Emancipação Humana. Bom, então eu vou começar por aqui, tá certo? Vocês querem falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Quiserem... Pois não, minha querida. Oi, professor. Boa tarde, gente. Ah, professor, me tira só uma dúvida antes de iniciar o assunto. Em relação à cronologia de produção desses manuscritos. Lá no outro material, data, né, o famoso manuscrito de 44. Esse texto da questão judaica, ele é do mesmo ano, na mesma síntese, ou ele é uma sequência, ou é anterior?
Eu fiquei um pouco com dúvida nessa cronologia de produção. Muito boa pergunta. Não, cronologicamente ele é anterior aos manuscritos econômicos filosóficos. Os manuscritos econômicos filosóficos não é um texto publicado, não é um livro. O Marx não escreveu os manuscritos econômicos, os chamados manuscritos econômicos filosóficos, ele é dado pelo Instituto Max Engels, de Moscou, né? Ele não é, esse título não é do Marx, isso não é um livro, né? Isso é um estudo, é um manuscrito mesmo, o Marx estudando a economia política, né? Chamados manuscritos parisienses, manuscritos de 44, ou quando foi publicado se eu não me engano, 1932, exatamente, em 1932 ele foi publicado juntamente com a ideologia alemã, aí colocaram o título Manuscritos Econômicos Filosóficos, do Instituto Max Engels, de Moscou, né? Bom, esses manuscritos é o primeiro contato que o Marx tem com a economia política. Por quê? Porque, como eu disse na aula anterior, o Marx publicou uma revista, aliás, coeditou uma revista, coeditou, com um amigo dele, o Arnold Hug. Eu até sugeri que vocês vissem o filme, o Jovem Marx, que aparece lá várias cenas, né, em que o Marx está aquela relação ali com o Engels, né, conhecendo o Engels e tal. Friedrich Engels, que é o companheiro intelectual de toda a vida dele, e com o Arnold Hug. Né? Ele sai, como eu disse, já de Trier, passa em Kreuznach, lá faz uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, e chega em Paris para publicar, para construir uma revista. Essa revista tem o título Anais Franco-Alemães. Nessa revista, que o Marx é coeditor, juntamente com o Arnold Hug, o Marx publica 2 artigos. O primeiro artigo é intitulado A Questão Judaica. Assim por quê? Por quê? Porque o Marx está polemizando aqui com a esquerda hegeliana, de quem eu falei na aula passada, a escola da qual eu falei na aula passada. Então, ele está ali polemizando, discutindo com a esquerda hegeliana e com um dos proeminentes participantes da esquerda hegeliana, que é o Bruno Bauer. Bruno Bauer, ele aglutina em torno de si um grupo de jovens professores universitários, jovens doutores, né? E para eles, eu disse na aula anterior, a religião é a desgraça do mundo, né? E eles querem acabar com a religião. Vejam, como eu disse na aula anterior, que o Estado alemão, à época, é um Estado religioso, é um Estado cristão. Tem o cristianismo como a sua religião oficial, né? E o Bruno Bauer escreve um texto. O Bruno Bauer, em 1843, escreve um texto intitulado A Questão Judaica. Nesse texto, A Questão Judaica, o Bruno Bauer vai se insurgir contra as reivindicações dos judeus alemães pelos seus direitos civis, né? O Marx lê esse texto e escreve uma resposta ao Bruno Bauer, chamada também A Questão Judaica. Nesse texto, A Questão Judaica, Marx procura desconstruir, diria assim, o pensamento baueriano e fazer a sua própria crítica do Estado liberal, do Estado burguês, do Estado democrático, do Estado nacional, do Estado moderno, que é o espelho do Estado contemporâneo, né? Os manuscritos econômicos filosóficos, um escrito ou um manuscrito, está dito, depois que ele publica isso. Quando Marx publica essa revista, o Engels, Friedrich Engels, que é o companheiro intelectual de toda a vida do Marx, ele publica também nessa revista que o Marx edita um texto chamado
esboço de uma crítica da economia política. O Marx lê esse texto do Engels, fica encantado por aquilo. É um texto singelo, um texto simples, mas o Marx fica encantado por aquele texto, né? E, a partir dali, ele quer conhecer mais proximamente o Engels, e, a partir daquele texto, o Marx começa a se interessar pela economia política. Depois, em 1859, o Marx vai dizer que a economia política é a anatomia da sociedade civil, da sociedade burguesa. Se quiser entender o que é a sociedade civil, o que é a sociedade burguesa, por quê? Porque no alemão o termo Bürgerliche Gesellschaft significa sociedade civil burguesa. Então, a sociedade civil é a sociedade burguesa. A sociedade burguesa é a sociedade civil, né? Entende? Quer dizer, eu não sou da sociedade, porque eu não sou burguês, né? Nós não somos a sociedade, nós somos uma classe da sociedade civil que nós não somos da sociedade civil, porque nós não somos a sociedade. A sociedade vive às nossas expensas, ou seja, vive do nosso trabalho. O Marx detecta isso muito rapidamente. Ele é um gênio, né? Um sujeito genial, e detecta isso muito rapidamente, né? Assim, e ele não escreve um livro, ali é um estudo. Ele tem um costume, ele tem um método de estudo que se prolonga durante toda a vida dele intelectual. Toda a vida intelectual do Marx é assim. Ele lê um texto, compila o texto, resenha o texto, né? Faz aquelas notas, como nós fazemos quando nós estamos fazendo um trabalho de monografia, dissertação, de tese, faz aquelas fichas, e, a partir dali, ele começa a criticar ou a partir daquele texto, fazer as suas considerações. Ou seja, ele cola no texto, mas vai além do texto. É um método de estudo do Marx. Então, os manuscritos, chamado depois manuscritos econômicos filosóficos, ou como também são chamados manuscritos parisienses ou manuscritos de 44, é esse tipo de estudo. É o primeiro momento no qual o Marx vai para o objeto dele. O objeto do Marx é a economia política. O objeto do Marx não é o Estado. O objeto do Marx não é a política. O objeto do Marx é a economia política. E ele vai descobrir isso ali, naqueles primeiros momentos, com 26, 27 anos de idade, né? Estudando o grupo dos economistas. Então, ele lê James Mill, John Stuart Mill, Quesnay, enfim, os fisiocratas, né? O Jean-Baptiste Say, o grupo dos economistas. Todos aqueles ali, minha querida Alexandra, eles falam, Adam Smith, exatamente, Alexandra, Adam Smith, Ricardo, que são os autores clássicos para ele, né? Exatamente, Adam Smith, Ricardo, exatamente. Então, a partir dali, ele vai, então, começando a saber o que ele está procurando. Porque David Ricardo, isso. O que ele está procurando? O que ele está procurando? Ele quer decifrar, ele quer decifrar, desvendar o enigma do que é a sociedade burguesa, que ele não sabia o que era. O que é a sociedade burguesa? Então, para saber o que é a sociedade burguesa, eu não posso saber através do Estado. O que o Estado diz já é vamos dizer, um reflexo da sociedade civil, da sociedade burguesa. Esse é o Estado. Então, se eu for estudar o Estado, eu não vou saber o que é a sociedade burguesa, tá certo? Eu tenho que estudar a anatomia dela, que está dada, segundo o Marx, na economia política, Alexandre. Pois não, pode falar. E a essa altura, a Alemanha já era um Estado-nação, professor, já consolidada? Não, amor. A Alemanha só é um Estado-nação depois de 1848, né?
Tá certo? Aqui nós estamos em 1844. Pois não. Viu? Não, eu ia Não? desmarcar, professor, obrigada. A Alemanha é um estado tardio, né? É um estado tardio, assim como a Itália, né? É tardio no sentido politicamente. A Alemanha, o Marx chama de um estado anacrônico. Inclusive, chama a miséria alemã. Eu falei isso na aula passada também, né? A miséria alemã é um estado miserável, miserável politicamente, certo? Pois bem, alguma mais observação, gente? Podem falar, fiquem à vontade, vamos dialogar. Fiquem à vontade. Bom, então vou continuar. Então vamos para a questão judaica, né? Um pouquinho, porque quase não dá tempo, mas eu gostei muito desse preâmbulo, acho que me satisfez. O que me importa, o que me interessa é que vocês leiam. Então, eu vou apenas indicar agora como deve ser a leitura do livro A Questão Judaica. Emancipação Política e Emancipação Humana é o título do segundo capítulo da minha dissertação. Por quê? Por favor, é um prazer, Alexa. Olha, por quê? Para Marx, a emancipação política não é o mesmo que a emancipação humana. Mas, se nós estamos saindo de uma sociedade medieval, uma sociedade comunitária, uma sociedade gentílica, uma sociedade familiar, como é a sociedade medieval, com o iluminismo burguês, que se entende como a iluminação, Lumière, as luzes, Aufklärung, no alemão, o esclarecimento, o estudo, é sair da obscuridade, da superstição religiosa, aristocrática, medieval, e entrar na ciência. Então, pronto. Essa é vamos dizer, a ideia guarda-chuva, né? A ideia guarda-chuva de todos os projetos de filosofia burguesa política. Repito, está nos contratualistas, está em Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, está em John Locke, segundo Tratado sobre o Governo, está já em Maquiavel, o Príncipe, está... o Maquiavel é mais interessante do que todos, a meu ver, está ainda em... que é muito bom também, Thomas Hobbes, né, o Leviatã, né, está em Altúcios, está em Montesquieu, Espírito de Loire, o Espírito das Leis. Né? Então, esses autores burgueses, eles são os filósofos que representam os interesses burgueses. Então, essa filosofia que agora tem o indivíduo na sua frente e não mais uma sociedade ordenada de forma fixista, estamental, como é a sociedade medieval, que tem à frente a aristocracia e a burguesia coloca como antecessora, desculpem-me, aliás, como antagonista direta da liberdade, de uma sociedade livre. E isso é preciso para fazer a revolução. Ela diz que todo mal vem da aristocracia e faz uma revolução levando de roldão toda a sociedade a partir dos interesses dela. Dela quem? Dela burguesia. Mas por quê? Porque a burguesia vai dizer, não, nós temos direitos que são naturais e imprescritíveis. Certo? Nós temos direitos que são naturais e imprescritíveis. Direitos esses que a burguesia mesma, segundo ela mesma, foi ela mesma, burguesia, quem descobriu esses direitos que são naturais e imprescritíveis. Contudo, né, não há uma leitura histórica da construção desses direitos. É como se esses direitos fossem atemporais, ou seja, direitos por natureza. Eu sou, por natureza, livre. Eu, João Bosco Brito do Nascimento, seria, para um burguês, um sujeito livre. Por natureza, eu sou livre.
Por natureza, eu sou igual a todos vocês. Por natureza, eu tenho direito à propriedade. Por natureza, eu tenho direito à segurança. E a burguesia vai e diz assim: ora, a religião nunca vai garantir isso. Quem vai salvaguardar isso é o Estado. Mas que Estado? É o Estado medieval, que é aquele império medieval? Não, ele diz, não, o Estado medieval não vai, porque ele está totalmente subjugado, submetido aos preconceitos, à superstição religiosa. Quem vai salvaguardar isso é a forma jurídica. Mas a forma jurídica, para se expressar, ela tem que ter um elemento, uma entidade. Essa entidade é o Estado. O Estado, ele não pode ser meramente jurídico, ou seja, algo puramente de lei. Ele tem que ser um Estado jurídico-político, ou entidade jurídico-política. E por que isso? Porque os estados da antiguidade, porque sempre, não é que sempre houve estados, né? Houve sociedades que não havia estado. Houve sociedades em que não houve estados, não havia estados, né? As sociedades, vamos dizer, primitivas, né? Não havia estado. Entre os índios não há estado. Nos índios do Brasil mesmo não há estado, né? Não há estado. Mas eles conviviam mediante uma convivência de valores morais, né? Essa convivência de valores morais aglutinava os indivíduos ali. Valores que eram transmitidos oralmente, transmitidos pela tradição, etc. E são, por exemplo, os indígenas, os povos originários, por exemplo, aqui da América do Norte, da América do Sul, etc. Por exemplo. Né? Mas não havia Estado, né? Então, quando é que acontece a necessidade do Estado? A necessidade do Estado acontece quando aparece a propriedade privada. Então, quando é que aparece a propriedade privada? Quando as forças produtivas ou a complexificação do trabalho atinge um determinado grau de desenvolvimento em que há a produção de excedente. Porque enquanto não há um desenvolvimento das forças produtivas, o que é produzido é consumido integralmente por todos os membros da comunidade. Então, não há propriedade privada. Certo? A propriedade privada aparece no momento em que há, por exemplo, num livro chamado A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, que é um livro do Engels, a partir do Marx e do Henry Morgan, né? Ele se dá a partir do pastoreio, da criação dos animais, domesticação dos animais. Quando se começa a domesticar os animais, não precisa se sair para caçar os animais, se traz os animais e cria os animais, aquilo cria um excedente. Eu não preciso mais estar todo dia caçando para estar comendo. Ali vai ficando. Aquilo chama excedente. Ali surge, por exemplo, as trocas, etc. E a divisão entre, inclusive, as famílias. Aí há a necessidade do Estado. Antes disso, não. Não há, quer dizer, o Estado não é uma coisa que houve desde sempre, não é? O Estado, ele aconteceu, ele surgiu historicamente, mediante uma situação material concreta, que é o desenvolvimento material das forças produtivas, materiais da sociedade. O desenvolvimento técnico, tecnológico, que levou ao pastoreio. O pastoreio é exatamente essa criação, a domesticação de animais, que antes não havia, né? E chama-se desenvolvimento das forças produtivas materiais. Né? E aí nasce o Estado. Então, o Estado, ele há
o Estado antigo, né, na Grécia, na Roma, por exemplo. Por exemplo, há os impérios, né? São tipos de Estado como o Egito, né? Há vários tipos de Estados, Estados teocráticos, como é o Egito, por exemplo. Há os Estados medievais, são impérios, mas o Estado moderno, ele é diferente. Ele não se funda mais nas relações familiares, nas relações gentílicas. Ele se funda agora em relações da forma jurídica, na forma da lei. Mas essa lei ela não é suficiente para garantir o vínculo social. Quem vai garantir o vínculo social, como era garantido nos estados imperiais, nos estados antigos, nos estados medievais, né? Principalmente, que era a religião, né? Nos estados antigos, nem sempre. Há estados teocráticos e há estados não teocráticos, né? Embora, por exemplo, na Grécia, que não é um estado teocrático, mas a religião estava ali sempre aproximada do Estado. E a religião nunca deixou de estar aproximada do Estado. Há sempre uma interseção entre religião e Estado. Isso é uma das coisas que eu gostaria de falar, e dou a oportunidade de falar, para mostrar como, numa leitura da questão judaica, nós podemos ver condições que levam hoje a essa situação conflituosa, armamentista, de guerra entre o Estado de Israel, que é um Estado como tal, que é um Estado político, ele não é um Estado teocrático, mas ele é um Estado em que tem uma religião imperiosa, não a religião oficial, mas imperiosa, que é o judaísmo, não é isso? E os estados teocráticos, como são os estados árabes, islâmicos, né? Até hoje, que são estados, de certa forma, imperfeitos, porque são teocráticos, como eu falei na aula anterior. Estados que têm a religião como seu suplemento. O Estado moderno, o Estado democrático, o Estado de direito, o Estado que tem a forma jurídica na sua base, é o Estado moderno, que é o espelho do Estado contemporâneo. Não quero dizer com isso que a religião também não esteja presente nesses estados e que ela não se esteja imbricada com o Estado. Ela está imbricada com o Estado, ela sempre esteve. A religião e a política sempre estiveram imbricadas, né? Costuma-se dizer aqui no Brasil que há duas coisas que não se discute: religião e política, né? Que não se deve discutir. Ora, isso é uma coisa que se deve discutir naturalmente. Primeiramente, porque há uma imbricação entre religião e política. Não há uma separação, nunca houve separação entre religião e política. Nunca houve, né? Desde o início, né? Desde o início das civilizações, né? Que há essa imbricação, há essa relação entre religião e política, certo? Só um exemplo para vocês aqui. Os faraós, eles tinham um grupo de pensadores, escribas, sacerdotes, né? E o faraó era dado como uma divindade, era o próprio Deus, ou os deuses faraônicos, que davam o poder ao faraó. Bom, o que é que acontece?
Só um instante. Só um instante, Tony. Os faraós, então, com seus escribas, eles faziam levantes técnicos sobre as vazantes do Nilo. As vazantes do Nilo. O fundamental para a subsistência da sociedade egípcia não eram as guerras, era a agricultura. Né? A agricultura a partir do Nilo. Né? Então, os faraós... Há um livro interessante que conta bem isso, que é do Aníbal Pons, Educação e Luta de Classe. O primeiro capítulo desse livro chama Educação do Homem Primitivo. Então, ele conta essa história. História é uma narrativa que nós todos temos interesse por narrativas. Né? Aí eu estou partindo um pouco por arquetismo, né? Jungiano. Então, há um arquétipo, né? Eu acho que talvez o que marque muito a nossa condição exatamente, há um arquétipo que é a história, as narrativas. Então, os escribas, os sacerdotes, e juntamente com o faraó, ou seja, a parte intelectualizada da produção, que era uma produção muito incipiente, muito limitada, eles precisavam produzir comida, né? Tinha que viver, tinha que produzir comida no deserto. Né? Então, o Nilo era muito fértil, mas havia a vazante e havia cheias. Então, eles tinham um equipamento chamado nilômetro, que ele sabia quando é que a água subia e descia do Nilo. Isso pelos estudos históricos deles, empíricos. Mas eles só diziam para o faraó. O que o faraó fazia? Quando o faraó sabia que as águas iam ter um enchente, ele... Professor, direito o microfone aí. Eles iam a público, chamavam... o calor. Chamavam os produtores, os agricultores, e o faraó dizia... dizia, olha, agricultores, daqui a 2 semanas vocês vão semear, porque as águas vão... Eu estou mandando as águas subirem, quando elas vazarem, vocês plantam. Quer dizer, é como se Deus dissesse para o faraó, quer dizer, uma relação direta entre o quê? Religião e política. Né? Então, essa interseção entre religião e política, ela nunca, desde o início da civilização, ela está presente até hoje. Tá? É só um adendo aqui, só uma parte, um tangencial. Pois não, Tony, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Estão ouvindo? Bom, Muito o seguinte, bem. Professor, isso que o senhor falou agora, de certa forma, já respondeu o que eu ia perguntar. É assim também que o August Thalheimer coloca também essa questão. Fala sobre o Nilo, inclusive, e tal. Agora, né, à luz dos desenvolvimentos todos que a gente tem experimentado até aqui o ano 2023, já não é possível afirmar categoricamente que a religião é, em si, um poder político. Sim, acho que, como eu te digo, Tony, aliás, como eu disse aqui, eu acho que é natural que se diga isso, porque há uma imbricação, repito, né? Eu estou repetindo, direta entre religião e política, uma imbricação direta. Né? É uma forma de se
buscar legitimar o poder. Né? A religião é uma forma de buscar legitimar o poder. Tá certo? Porque o que acontece, Tony? O que acontece é que há uma separação. A divisão social do trabalho, ela só está completa, só está acabada quando há a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Né? Isso o Marx nos diz na ideologia alemã. Né? Quando temos a divisão, a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho... Aliás, entre o trabalho material, manual e intelectual, está completada a divisão social do trabalho. Bom, se é assim, né, os trabalhadores manuais, Tony, aí nós vamos levar para o campo da educação aqui, os trabalhadores manuais, eles são instruídos para trabalharem manualmente. Eles não têm condição nem no seu cotidiano de fazer uma crítica a essa relação. Primeiro que eles não sabem o que fazem, nem por que fazem, nem para quê e nem por que o fazem. Porque eles não têm vamos dizer, o conhecimento da estrutura da produção material da vida que eles vivem. E eles estão submetidos a partir de uma estrutura material, Tony. Essa que é a tese, né? Contudo, essa estrutura material, ela precisa ser referendada, ela precisa ser, vamos dizer, legitimada, né? Por uma ideologia, por uma ideia, por um discurso, por uma narrativa. Essa narrativa ela pode ser a política, ela pode ser a religião. Hoje é a política. Contudo, eu insisto, a política é, desde o seu início, assim como a religião, imbricada, as duas, tanto religião e política, estão imbricadas na construção da forma do poder dominante e na manutenção do status quo, do establishment, da ordem estabelecida. Então, eu acho que nós podemos dizer, como você diz, a religião é uma forma de poder. Por quê? Porque ela está imbricada diretamente com a política. É tanto, Tony, que aqui, por exemplo, na América Latina, nós temos uma filosofia chamada filosofia da libertação latino-americana, uma coisa assim. Filosofia da libertação da América, uma coisa assim. Né? E, a partir dela, nós tivemos aquilo que nós chamamos de teologia da libertação, né? Que, por exemplo, não é o nome daquele frade, um frade da Igreja Católica, não lembro agora, que foi excomungado, né? O Leonardo Boff, né? É o Boff, meu querido Dimas, o Boff. O Leonardo Boff foi retirado da igreja, porque ele era parte era um dos expoentes, né, dessa teologia da libertação, se eu não me engano, é assim que se chamava. Né? Então, se vai de encontro às classes dominantes, se ia de encontro às classes dominantes, eles são relegados, né, meu querido? Tá certo? Embora, é claro, que como na escola, por exemplo, aí eu vou fazer um paralelo. Gutierrez também, exatamente, peruano, exatamente. Mas como na escola existem, né, professores, tá, que lutam contra a produção, que é o nosso caso aqui, por exemplo, né, um programa, né, um projeto do nosso tipo aqui, PEPEM, é um projeto, vamos dizer, além de pioneiro na região Nordeste, e acho que até no Brasil mesmo, né, além de ser um projeto pioneiro, é um projeto contra o status quo, contra a ordem burguesa, é um projeto contra a produção. Contudo, nós estamos dentro da universidade, mas nós não queremos ficar só na universidade, porque a universidade, como você sabe muito bem, você defendeu uma dissertação agora há pouco que explicitou muito bem os interesses, né, dos órgãos de fomento, assim, das instituições econômicas internacionais, globais, né, que
tem uma indicação que seria supostamente a indicação coerente para o mundo contemporâneo, é a indicação a favor do status quo. E nós fazemos algo totalmente diferente. Né? Nós fazemos uma luta contra o status quo, contra o estabelecido, contra a produção. Mas nós fazemos. Por que nós fazemos isso? Porque há contradições. Essas contradições, elas são a partir de uma compreensão dialética do mundo próprias ao próprio mundo. Um próprio mundo que é contraditório. Se ele é contraditório, haverá vozes contraditórias, naturalmente. Haverá teorias contraditórias nesse mundo, que contradigam esse mundo, que sejam o contraditório desse mundo. Né? Então, o que nós precisamos, a meu ver, é fomentar E a mim, eu estou muito satisfeito, por exemplo, que hoje, em uma quarta-feira, né, meio de semana, que hora? 4h10, 16h10 da tarde, nós tenhamos mais de 50 pessoas aqui reunidas, discutindo contra a ordem estabelecida, trabalhando, tentando compreender o que é a ordem estabelecida e tentando encaminhar algum projeto contra esse tipo de ordem. Né? É uma coisa incipiente, é uma coisa simples, mínima? Mas é um começo, porque não há caminho sem não haver um primeiro passo. Então, o importante é que nós, enquanto classe trabalhadora, saibamos, tenhamos consciência de que esse é um processo longo, árduo, difícil, mas que nós não podemos delegá-lo a ninguém. Somos nós mesmos, enquanto classe trabalhadora, que temos que enfrentá-lo, que temos que construí-lo. Certo? É isso que eu penso, quer dizer. Eu acho também que o pessoal está pedindo a lista de presentes, eu acho que está no momento de... Né? Mas eu amo todos vocês, amo Luan, amo Vitória, né? amo Tony, amo todo mundo. Tá certo? Eu acho que é isso. Diga aí, Tony, alguma coisa. Não, eu só tenho que concordar mesmo, que também reconheço a grandeza do projeto aqui. Eu tenho acompanhado outros e a dimensão desse aqui, o alcance dele está sendo muito grande. Nós fazemos isso de forma a entender que é a nossa obrigação. Né? Eu sempre estudei o marxismo, sempre trabalhei com marxismo. Eu tenho 40 anos de professorado e sempre a minha tese foi a tese marxista, marxiana, e eu a defendo porque é o que eu acho que deve ser dito para as pessoas, porque isso não engana, isso não é algo ilusório. Eu mostro as dificuldades, procuro mostrar que é algo, como eu disse agora, árduo, né? Não é fácil. Né? Há um grande entrave dentro, por exemplo, da universidade para um tipo de projeto desse tipo. Mas nós fazemos isso com rigor, a ponto da academia ter que ceder esse espaço a nós. Né? O rigor científico com que nós conduzimos os nossos trabalhos obriga a que a academia se curve a esse tipo de projeto. É como alguém comentou agora, isso é um trabalho não alienado, né? É um trabalho que busca exatamente superar a nossa própria alienação. Certo? É isso. Tá bom? Bom, pois bem, então acho que fica só a indicação da leitura, porque eu fugi um pouco da minha sistemática, eu sou muito sistemático nas minhas exposições, mas hoje, acho que excepcionalmente, né, eu não fiz isso, eu enveredei por um discurso mais generalista, mas a minha intenção é de que
de apontar esse texto, a questão judaica, como um texto essencial, né, imprescindível para uma compreensão do que seja a política, tá certo? E eu vou apenas dizer aqui apenas citar um pouco Marx aqui, para quando vocês forem ler o Marx, né, em uma leitura sistemática, o que eu fiz enquanto exposição, né? Aqui, aliás, o que eu fiz enquanto pesquisa. Eu não expus, mas eu fiz enquanto pesquisa. Então, para finalizar, vou dizer, a minha pesquisa se constitui de 3 tópicos aqui em relação à questão judaica. E eu indico isso como, vamos dizer, um caminho para a leitura dessa obra, A Questão Judaica, que eu repito, é uma obra clássica, que todos precisamos ler, porque também não adianta nós ouvirmos essas exposições se nós não lermos, né? Nós precisamos estudar. O que nós precisamos muito é estudar o marxismo, estudar o mundo, estudar o Brasil, tá certo? Para termos, assim, uma condição conceitual, né, elaborada e científica para fazer um defrontamento à frente de quaisquer outras observações contrárias à nossa. Não que nós sejamos dogmáticos, em absoluto. Nós estamos aqui suscetíveis a quaisquer críticas, suscetíveis e abertos a quaisquer discussões. Nós não somos os donos da verdade, é absoluto, e nós não queremos ser isso. Ao contrário, nós queremos estar abertos e estamos para uma relação dialogal. Mas eu vou apenas indicar, para finalizar, como seria a possibilidade de uma leitura da ideologia alemã, desculpa, da questão judaica. Bom, a primeira coisa seria examinar a relação entre política e religião. Procurar entender ou investigar as condições que fundam a emancipação humana, né? E ver como Bauer, que é com quem Marx discute por direitos civis, né? Como a abolição política da religião, né? Ela não é uma condição essencial para a emancipação humana, né? E outra coisa seria ver, a partir de Marx, a distinção entre os chamados direitos do homem e os direitos do cidadão, porque há uma cisão, uma separação entre os chamados direitos do homem, que o Marx chama aqui homme, né, l'homme, na verdade, no francês, e citoyen, né, o cidadão. Então, buscando revelar o caráter antissocial da democracia burguesa, enquanto expressão do sectarismo da sociedade civil, pois essa sociedade civil rebaixa toda a comunidade política aos interesses egoístas do homem, enquanto membro da sociedade civil, e põe o cidadão separado do homem, do l'homme, enquanto citoyen. O citoyen, o cidadão, é uma abstração. O homem é a realidade, que é o membro da sociedade civil. E, por fim, numa terceira enfoque da leitura sobre a questão judaica, novamente voltar à relação entre religião e liberdade. Foi política e religião, depois religião e liberdade. Mostrando, mais uma vez, como Bauer se engana ao direcionar sua argumentação por um viés eminentemente teológico, declarando que o cristão estaria mais próximo da liberdade do que o judeu. Porque, para Bauer, o judeu teria que primeiro deixar de ser judeu, para depois exigir uma emancipação humana. Por quê? Porque, enquanto ele é judeu, ele aceita os preceitos do Estado cristão. E já que ele quer direitos civis do Estado cristão, ele deixaria o judaísmo, assumiria o cristianismo e seria mais fácil depois abandonar o cristianismo para assumir
uma posição científica, filosófica em relação ao mundo. Então, o Bauer ele se emaranha em uma orientação eminentemente, segundo Marx, teológica em relação à questão judaica. E a questão judaica não é teológica, segundo Marx. A questão judaica é uma questão material. É uma questão material. Tá certo? O que é uma questão material? Segundo Marx, o cristianismo advém do judaísmo e volta ao judaísmo. Por quê? O que é a base do judaísmo? É o interesse pessoal próprio, o interesse financeiro. O Estado que renega o judeu, o Estado europeu do século XIX que renega o judeu, ele é judaizado porque ele precisa do dinheiro, e quem tem o dinheiro é o judeu. Tá certo? Então, o judeu que vive nos guetos, ele é quem manda na Europa do século XIX, porque ele tem o dinheiro. E o Estado precisa do dinheiro. Tá bom? Então, nós vemos assim como a questão judaica não é uma questão religiosa, é uma questão material. Tá bom? Então, eu fiz essa explanação ampla, genericista, mas o interesse é que vocês leiam o livro A Questão Judaica. Né? E depois, a gente oportunamente pode conversar, a gente pode marcar um outro horário, como for, e eu estou sempre à disposição de vocês para qualquer discussão, qualquer pergunta, eventualmente uma orientação, seja de trabalhos acadêmicos, seja de uma conversa presencial ou online. Vocês têm meu contato de WhatsApp, têm meu contato de e-mail, podem estar em contato comigo, inclusive através de sinais de fumaça. Eu sou muito a favor do sinal de fumaça, né? Então, beleza. Tá certo, meus queridos? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a Diogo, que é uma pessoa sempre muito gentil, uma pessoa muito carismática, que eu amo. E quero dizer que eu já enviei, né, o trabalho renovado, a proposta renovada para a 4ª edição do PPM, que é esse nosso projeto. Com certeza será aprovada com bolsista. Provavelmente nosso bolsista será novamente meu querido Diogo, porque ele trabalha muito bem. Para mim é um prazer e uma honra trabalhar com ele, é um menino muito bom. Para mim seria muito bom que ele ficasse conosco, né? E eu agradeço muito a vocês todos e a todas pela presença, pelo comprometimento. Espero continuarmos e na próxima quinzena, né, daqui a mais 2 semanas, não é isso, Diogo? Nós estarmos juntos com um novo material. Muito obrigado, um beijo grande a todos. Diogo, por favor, vamos encerrar. Ficou lisonjeado aí com as palavras, professor. Saiba que também é uma satisfação trabalhar com o senhor, né? Espero que a gente continue trabalhando por muito tempo juntos. E a todos os presentes, né? Muito obrigado por assistir mais uma aula. Tenho certeza que hoje a aula foi muito benéfica para todos, né? A gente conseguiu debater sobre vários temas atuais, né, professor, também. Estaremos juntos de novo daqui a 15 dias, né? Mais uma vez no Meet aqui, no horário de sempre, às 12h30. E lembrando que na semana que vem a gente vai ter esta aula disponível no nosso canal no YouTube, né? Porque eu vi que algumas pessoas disseram que iam perder a aula de hoje. Não se preocupem, sempre na semana seguinte vocês podem revisitar a aula no YouTube, tá certo? A lista de presença está no chat. Vou deixar a sala aberta alguns minutos a mais para quem precisar de um tempo para preencher. E é isso. Até daqui a 15 dias. Valeu, gente. Obrigado, professor. Então. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos e a todas. Um beijo. Tchau.